Fala galera Smart, bom dia a todos. Estamos aí com mais um Smart Responde. Vamos responder aqui as questões, né, as perguntas que foram feitas aí durante a semana, né? Esperar a galera aí entrando para a gente dar início. Bom dia, Keila. Kyurin 2022, bom dia. Bom dia do Gé dos Anjos, Thiago Matutino. Bom galera, vamos responder hoje aqui as perguntas que foram feitas aí durante a semana e vamos falar também ao final aí sobre o contrato de alienação fiduciária, né, que pode ser feito entre particulares, não é só feito por banco, né, por empresas ali e por entidades do sistema financeiro nacional. E vamos falar também da carta de sentença, que substitui a carta de arrematação e agiliza demais o procedimento judicial. Utilizamos esses dois instrumentos aí no imóvel que a gente vendeu recentemente e deu muito certo. Deu segurança jurídica aí na negociação e também agilizou o procedimento. Bom dia, Everton, bom dia, Cláudia. Então, galera, vamos entrando aí, vamos compartilhando a live aí com parentes, conhecidos, né, amigos, que de repente sai aí alguma parceria para investir em leilão de imóvel, que é um investimento altamente seguro, né, e lucrativo. Arthur Galuzzi. Bom, galera, então vamos começar aqui. Quem tiver pergunta, já coloca aí na live, que a gente vai responder também ao longo da live. E ao final da live aí, quem quiser entrar, né, para fazer alguma pergunta aí ao vivo, né, conversar aí com a gente vai abrir aqui essa possibilidade. Então vamos lá, vamos começar aqui com a primeira pergunta. Pergunta do Ferreira _Adal. Ele pergunta se existe em algum edital a permissão para ser feito visita ao imóvel antes do leilão. Então, uma das grandes preocupações, né, de quem está arrematando ali a primeira vez é essa questão da ocupação. Então, a pessoa quer ter segurança, né, visitar o imóvel, verificar quem está ocupando, como é que está lá o estado de conservação do imóvel. Então, a galera normalmente fica com essa dúvida e, por isso, participa só dos leilões de imóveis que estão desocupados. Mas a gente já viu aqui, né, que o imóvel desocupado, a concorrência é muito grande. Então, para quem quer realmente ter lucratividade, tem que buscar os imóveis ocupados. O procedimento de desocupação não é nada de outro mundo, não vai demorar um tempão para a pessoa sair de lá. É um procedimento simples, tranquilo e fácil de ser feito, desde que seja feito aí seguindo o passo a passo. Então, em regra, não vai ter essa permissão de você visitar o imóvel. Em alguns editais muito raros consta essa permissão, mas é muito raro, normalmente não tem, em regra, até porque a maioria deve estar ocupado, então não há essa possibilidade, mas não impede você de fazer ali os seus procedimentos de diligência, né, prévio, né? Você vai até a localidade, é um prédio, vai até o imóvel, conversa lá com o porteiro, com o síndico, com os vizinhos, eles vão te passar informações, eles vão falar quem está ocupando, há quanto tempo, você vai perguntar ali, fez alguma reforma, o cara fez alguma reforma recente, aí você vai colhendo informações ali para entender quem está ocupando o imóvel, qual é a condição ali, o estado de conservação. É um prédio novo, é um prédio antigo, mas o cara fez reforma recente que o porteiro ali te avisou. Ou você vai lá, olha e vê que é um prédio bem acabado mesmo, um prédio, a parte externa dele é mal conservada, e você já vai trazendo informações ali para você ter mais ou menos uma noção do que você vai encontrar. Não, é um prédio muito novo, bem conservado, tudo bonitinho. Vi lá a parte interna, não entrei dentro do apartamento, mas pelo que eu vi do todo, o apartamento vai estar compatível ali com o todo. Então você vai colhendo informações nessa sua visita, né? Então não é porque você não pode entrar no apartamento em si que você não vai deixar de participar do leilão, vai lá obter informações para saber quem está ocupando lá, em quais condições, qual é o estado de conservação do imóvel, né? E nessa visita é bom que você também já vai até o local e vê aspectos ali do contexto, da localidade. É uma localidade segura, tem transporte de fácil acesso, tem ponto de ônibus, tem comércio perto, então você já vai levantando ali informações, né, que vão te ajudar a precificar também o imóvel e ver aspectos aí que um futuro comprador vai olhar. É fácil de chegar lá? É um ambiente seguro? Não, tem que passar ali por áreas perigosas. De noite é tranquilo de lá? Então são coisas que você vai obtendo ali informação nesse trabalho
prévio. Então, se não é porque você não pode entrar dentro do imóvel em si, que você não vai poder fazer esse levantamento. Aí, bom dia, Efson. Bom, galera, vamos ver aqui se já tem algumas perguntas. O Thiago: arrematei o imóvel no leilão, a pessoa não quer sair do imóvel, já transferi a luz para meu nome, pensei de parar em pagar para forçar a saída, o que acha? Bom, isso aí pelo direito é uma medida aí que não deve ser feita, né? Provavelmente se fizer aí você está atingindo aí pilares de dignidade da pessoa humana e provavelmente pode responder aí algum processo por isso, né? Então use as ferramentas legais que você tem. Não sei se foi leilão judicial, né, ou extrajudicial. Se foi extrajudicial, aí de alienação fiduciária, cabe aí uma emissão na posse, né, com o juiz determinando a emissão dentro de 60 dias em caráter liminar ali. Então não é nada de outro mundo. Se for um leilão judicial, no próprio processo ali do leilão judicial, você pode peticionar para que o juiz expeça o mandado de emissão na posse. Então você tem que jogar com as regras do jogo. Cortar a luz, a água, pode dar certo? Pode dar certo, mas você também pode responder um processo aí, porque você está tirando ali a dignidade da pessoa humana que está ocupando ali coisas básicas, princípios essenciais à vida, né? Água, luz. Então a gente não recomenda. A gente sabe que dentro da legalidade você consegue, dentro de meios simples, né, corretos, faz uma notificação extrajudicial ali, se for um leilão extrajudicial, avisando que você arrematou, que a pessoa que está ali está ocupando de forma indevida, que a cada mês que ela fica ali, ela vai ter que te pagar uma taxa de ocupação de 1% sobre o valor do imóvel. Então a gente usa a legislação a nosso favor, não precisa dessa atitude aí drástica, né? Então utilize a regra a seu favor, porque vai dar certo, não tenha dúvida não, que a lei foi feita aí para proteger e facilitar o arrematante. Ver se tem mais alguma aqui, e depois a gente prossegue aí para a próxima. Elder Wagner Malaguti: bom dia, leilão de praça única é um bom negócio? Independente da praça, o que vai dizer se é bom negócio é a lucratividade. Você tem que analisar o valor de mercado, o valor que você está pagando pelo imóvel, se tem alguma dívida que você vai assumir, encargos ali de IPTU e condomínio até a venda, colocar isso aí na planilha financeira. A gente utiliza a calculadora de margem e ela vai te dizer se é um bom negócio ou não. Então, questão de se é uma praça, se é duas, se é três, isso aí pouco importa. A gente fala muito, galera, aproveitem a oportunidade assim que ela surgiu. Porque a galera fala, ó, tá indo a leilão agora um imóvel na primeira praça por um preço que já é lucrativo, que já é muito bom, porque a avaliação dele está defasada, ele vale muito mais do que o que consta ali. Eu compro agora ou espero ir para a segunda praça, que a segunda praça vai ser por 50% de desconto e eu posso comprar ali por um valor mais baixo? O que a gente tem visto aqui é que a galera, todo mundo pensa assim, vai todo mundo esperar a segunda praça, mas na segunda praça a gente já vê que quando é tão bom que o preço passa o valor da primeira praça. Então a gente sempre parte do princípio, oportunidade, pelo valor que está agora já dá uma lucratividade boa, a gente garante logo essa oportunidade, não deixa passar aí para uma segunda praça, uma segunda oportunidade, porque de repente nessa segunda oportunidade a disputa aumenta e passa do valor da primeira praça. Isso não é muito difícil de acontecer não, quando há essa defasagem da avaliação. Então garanta logo essa oportunidade. Esse é o nosso pensamento. A gente diz que a oportunidade não se deixa passar. Você não sabe o que vai acontecer amanhã lá, a outra pessoa pode querer também imóvel, disputar aí na segunda praça e subir demais. Então apareceu a oportunidade, galera, garante essa oportunidade aí para depois não se arrepender, né? É claro que numa segunda praça aí você pode de repente arrematar um valor abaixo da primeira, mas a gente tenta garantir aqui sempre o certo, né? A oportunidade passou ali, não vamos deixar passar. Vamos prosseguindo aqui. Quem tiver mais pergunta pode botar aí, galera. Aí ao final aqui a gente vai chamar alguém para participar. Próxima aqui é do Charles Azevedo. Charles Azevedo diz que gostaria de aprender a analisar uma compra de um imóvel. Gostaria de aprender a analisar uma compra de imóvel. Vocês oferecem consultoria? Bom, Charles, pelo que eu entendi aqui, ele quer aprender a fazer uma arrematação.
Acho que é isso, né? Que, pelo que eu entendi aqui. Então a gente tem turmas aqui, não é consultoria, é mentoria. A gente prepara a pessoa ali do zero até arrematação, registro do imóvel e orienta também na venda do imóvel. Então, assim, temos turmas assim, a gente abre aí com certa regularidade, fechamos a última turma ali tem quase um mês, então a gente não abre toda hora, então fique atento aí que eventualmente a gente vai abrir nova turma. Então a gente ensina a fazer a arrematação desde o zero, não sei nada de imóvel, não sei nada de direito ali da parte de leilão de imóvel. A gente ensina o que eu tenho que olhar no edital, o que eu preciso olhar na matrícula, o que pode gerar uma nulidade, como é que eu vejo aqui se vai ter dívida para mim ou não. E depois que eu arrematei, qual é o próximo passo, como é que eu faço o registro, como é que eu vendo depois. Então a gente ensina tudo isso. E você, depois que aprendeu, você não precisa ficar pagando ninguém para fazer essa análise para você. E isso é até uma oportunidade para quem está começando aí no leilão de imóvel, não tem muito dinheiro ainda para começar a arrematar os próprios imóveis, prestar aí serviço de assessoria, né? Você tem um conhecimento numa área específica, não é todo mundo que domina leilão de imóvel, é uma área bem específica, e esse conhecimento tem preço. Então você pode prestar assessoria cobrando de 5% a 10% aí do valor da arrematação. Imagina lá uma arrematação de 300 mil que você assessora e você cobra aí 5% ou 10% sobre esse valor. Então é uma oportunidade também para quem está começando aí, de repente ter uma renda extra ou uma nova atividade aí, focar especificamente aqui em leilão de imóvel. Na comunidade a gente tem várias pessoas que estão aí já vivendo aí da assessoria de leilão de imóvel. Um exemplo aí, o Saldanha, né? Saldanha, ele viu aí no leilão de imóvel uma oportunidade aí, uma virada de chave na vida financeira dele. Ele, na pandemia ele tinha aí passado por problemas financeiros e no leilão de imóvel ele conseguiu se reerguer aí. Então a gente vê que é uma oportunidade também, não só lucrativa para você comprar e vender, mas também para você fazer dinheiro assessorando quem quer fazer a arrematação. Bom, Everton Coelho mandou uma pergunta aí, vamos olhar aqui. Em um caso em que o imóvel possui 3 processos de penhora, e um dos processos já determinou o leilão, e nos outros 2 processos o juiz também determinou o leilão. Caso o imóvel for arrematado, é dado baixa em tudo? Sim, vamos lá. Então é normal, normalmente o cara está devendo, ele está devendo a todo mundo, então ocorre vários leilões em paralelo. Tem um leilão ali, por exemplo, de dívida de condomínio, aí ocorre um leilão de dívida trabalhista ou de qualquer outra dívida que o cara deixou de pagar. Então o juiz de cada processo desse vai determinar a penhora. Então o que acontece? Depois que houve o início ali, né, do procedimento e que houve a penhora e foi determinado o leilão, tem que ser intimado, né, cada credor dessa penhora para que ele tome conhecimento e se habilite lá no processo para também receber parte dessa venda, né? Porque o imóvel vai ser vendido, vai gerar um valor ali, um caixa, e esse valor ele vai ser distribuído entre esses credores. Então esses credores precisam ser avisados, né, para poder participar ali desse rateio do produto da venda. Isso chama aí intimação para participar do concurso de credores. Então tem que haver intimação para que não seja causa de nulidade. Agora tem que tomar cuidado aí para evitar que tenham 2 leilões em paralelo, né? Se tem 2 penhoras, os 2 processos estão caminhando ali junto, o juiz determina o leilão, o outro determina o leilão também, então ficar de olho ali para evitar que tenham 2 leilões ao mesmo tempo. Se ocorrer isso aí, que é raro, mas a gente já viu, né? Quem vai conseguir a propriedade é aquele que primeiro registrar a carta de arrematação, independente de quem comprou primeiro no leilão. O meu leilão foi hoje, o leilão do outro processo foi na semana que vem, mas o leilão do outro processo, o processo caminhou mais rápido, a carta de arrematação saiu mais rápido e o juiz expediu ali tudo certinho. O cara que comprou no outro leilão, ele foi lá e registrou primeiro, então ele vai ser o proprietário. Em regra não deveria, né, haver 2 leilões ao mesmo tempo, porque um juiz avisa o outro, estou fazendo leilão. Aí o outro tomou conhecimento, né, não tem porquê ele dar sequência, mas na teoria, né, mas na prática a gente vê aí que às vezes acontece desse caso, só ficar atento então se não está tendo 2 leilões ao mesmo tempo, e para evitar nulidade, verificar se esses credores dessas penhoras, se eles foram intimados aí do processo. Vamos lá, Anderson Luiz Rossi. Em leilão judicial, no edital consta que as dívidas próprio terreno de natureza não tributária recairão sobre o arrematante,
Pergunto, as dívidas de condomínio recairão integralmente ao arrematante ou apenas o excedente não quitado no produto da arrematação? Boa pergunta, né? Aí o leilão está falando só de condomínio. Ele, teoricamente, falou que a dívida tributária, né, de IPTU vai subrogar no preço, você não vai assumir dívida de IPTU, mas se tiver dívida de condomínio, vai passar para você. Em que sentido? Se o valor da arrematação não for suficiente, porque vendeu o imóvel, juntou lá o dinheiro, 300 mil reais da venda do imóvel. Esse dinheiro vai ser distribuído para todos os credores de acordo com a ordem de preferência. Existe uma ordem de preferência legal. Tem uma dívida trabalhista, então primeiro vai pagar a dívida trabalhista. Beleza, pagou a dívida trabalhista, sobrou dinheiro? Sobrou. Aí tem dívidas de IPTU, dívidas tributárias lá? Tem. Aí vai pagar essas dívidas tributárias. Aí sobrou dinheiro para pagar o condomínio? Paga seu condomínio. Não sobrou nada. Aí o condomínio é todo teu. Então, assim, pode ser que sobre um pouquinho ainda para quitar uma parte do condomínio ou a integralidade do condomínio. Então, você vai ter que fazer esse levantamento. Você vai ter que olhar lá. É um processo de condomínio, mas tem uma penhora trabalhista. Aí você vai ter que ir lá no processo trabalhista verificar o valor montante aí dessa dívida atualizado. Porque primeiro vai pagar lá a trabalhista, depois vai pagar as dívidas que tiver ali de IPTU. Aí se sobrar alguma coisa, aí sim pode-se pagar o condomínio. Então assim, vai ter que fazer essa análise para ver se vai sobrar alguma coisa para poder pagar. Não é porque o juiz não está claro no edital que não vai pagar condomínio que não vai pagar. Se sobrar alguma coisa depois de pagar os credores que têm preferência sobre a dívida de condomínio, aí sim pode utilizar sim. Então você vai ter que fazer essa conta aí para ver se sobra um saldo aí para quitar o condomínio, né? Bom, Andréia Bonfim, acontecendo isso de 2 leilões aí ao mesmo tempo, quem não conseguiu fazer o requerimento do imóvel a tempo, consegue receber o dinheiro de volta assim? Não existe isso de perder dinheiro porque não conseguiu registrar o imóvel. A arrematação ali você vai peticionar lá no processo, vai demonstrar que houve 2 leilões, e você não pode perder dinheiro. O nosso direito, ele veda ali, né, o enriquecimento sem causa. Não pode a outra parte enriquecer. O mesmo imóvel foi vendido e 2 pessoas pagaram e você perdeu o dinheiro e acabou. Não, você vai lá, o procedimento vai ser revertido, você vai receber, o juiz lá, ele vai cancelar o ato, não, já foi registrado aqui. Vai te dar uma dor de cabeça, sim, vai. Você vai esperar um tempo ali, um procedimento ali, 2, 3 meses até resolver a situação, até receber o dinheiro de volta, mas não vai ficar sem dinheiro, porque não existe isso. 2 pessoas pagam pelo mesmo imóvel, pagam para a justiça, para o Estado, e as 2 ficam sem receber, não. Você vai ter o dinheiro de volta, mas naquele procedimento burocrático. Então, para evitar esse dissabor aí, esse tempo perdido, analise bem direitinho. Está tendo 2 leilões ali? Analise aí qual está sendo o primeiro. De repente até avisar lá o leiloeiro, está tendo 2 leilões aí, vocês vão tocar o barco nos 2 leilões mesmo? Não pode, né? Na teoria, né? Assim, mas na prática acontece. Então só ficar atento, mas perder dinheiro não perde não. Bora lá, galera. Leonel Alves de Paula. Bom dia, beleza. As desapropriações sempre precisarei de um advogado? Na verdade, o termo é emissão na posse, né? Ou desocupação, né? Desapropriação aí seria um ato forçado aí pelo poder público em alguns contextos. Então, na emissão na posse, vai depender se é um processo de um leilão de banco, né? Um leilão extrajudicial, ou se é um processo judicial. Se for um processo aí extrajudicial, esse feito por banco, né? Em regra, o que acontece? Em regra, você vai negociar com a pessoa que está lá e na maioria das vezes, mais de 90% dos casos, você consegue, né, essa desocupação aí de forma amigável. Mas se não der certo essa negociação, aí você vai ter que fazer uma emissão na posse. Aí você vai precisar de um advogado para fazer esse processo de emissão na posse, mas é algo rápido, né? Existe aí a possibilidade do juiz determinar a desocupação de forma liminar com prazo de 60 dias. Agora, no leilão judicial, você não vai precisar entrar com um novo processo. Naquele processo mesmo que já está em andamento, depois que você arremata, é só peticionar lá. Aí precisa, né, em regra, de um advogado para peticionar no processo, né? O advogado ele tem essa capacidade postulatória, né, de peticionar no processo, pedindo ali ao juiz que determine
e que expressa, né, a carta de arrematação e o mandado de emissão na posse. Então é tudo no mesmo processo, não vai precisar abrir um novo processo, mas vai precisar de advogado, né? Salvo algumas varas aí, principalmente trabalhistas, né, que aceitam, né, em alguns casos, esse pedido aí mesmo sem advogado, mas não é regra, é essa exceção, é a exceção, né? Então você vai ter que trabalhar com a ideia aí de que precisa sim de um advogado para fazer essa petição, né? Efson, né? Pierre, leilão judicial na matrícula tem arrolamentos da Receita Federal. Segue a mesma regra de intimação do leilão? Eu acho que por prudência seria bom intimar, mas eu não vejo obrigatoriedade porque não está listado lá, se eu não me engano, o artigo 889, que diz quais são aqueles casos, né, que devem ter a intimação legal ali. Mas por prudência é bom intimar, sabendo que depois, né, que aconteceu a arrematação ali, vai ser dado baixa desse arrolamento aí, que é um procedimento determinado pela Receita Federal, é um procedimento administrativo. Então eu acho prudente que o leiloeiro intime, mas eu não entendo ali como necessário, né? Então, a gente vai comentar desse 889, não sei se eu estou com ele aqui, no final que tem mais uma pergunta, né? O 889, vou até adiantar aqui, ó, ele diz o seguinte, né, o artigo 889 do Código de Processo Civil: serão cientificados da alienação judicial com pelo menos 5 dias de antecedência, né? O executado, o coproprietário, o titular do usufruto, o proprietário de terreno submetido ao regime de superfície, o credor pignoratício, hipotecário, anticrédito, fiduciário, a penhora anteriormente averbada, o prometente comprador, o prometente vendedor, a União, o Estado e o município no caso de alienação de bem tombado. Só fala isso, não fala da intimação de caso aí de arrolamento. Mas eu entendo que por prudência seria interessante, mas não vejo como uma necessidade ali, como uma possível causa de nulidade do procedimento. Anderson Luiz Rossi: leilão judicial, constam penhoras e indisponibilidade. Isso é quitado e baixado na arrematação? Vou deixar para responder essa na sequência, porque tem uma pergunta que fala de indisponibilidade também, né? Então a gente já responde junto aí em paralelo. Bom, respondido aqui o Charles, vamos partir para a próxima. Borges pergunta por onde começar nesse mundo de leilões de imóveis, né? Então, Borges, você começa pelo básico ali, que é a busca pelo conhecimento, né? Adquirir conhecimento. E isso você pode fazer inicialmente aí pela própria internet. Tem muito conhecimento aí gratuito na internet, de qualidade. Se você quiser olhar o próprio site aí das Smart Leilões, canal no YouTube, Instagram, tem outros também, de outras pessoas que falam sobre leilão de imóvel, que também possuem qualidade. Então você já vai buscando conhecimento ali de qualidade. Se você quiser se aprofundar realmente para encurtar o caminho, né, esse trajeto, você pode de repente fazer algum curso aí que seja mais específico, né, mais aprofundado, que não seja tão superficial. E após isso, né, após a primeira etapa ali, que é a construção do conhecimento, né, da base ali, que é uma base sólida, né, você vai partir realmente para o leilão. Aí a gente recomenda começar com um leilão extrajudicial de banco, né, que é o mais simples, mais tranquilo de ser feito, não requer tanto conhecimento, e você pode começar aí pela Caixa, a venda direta da Caixa. A gente recomenda muito. Não sei nada de imóvel, quero começar agora com leilão de imóvel. Não vai começar logo com um leilão judicial aí, que é um negócio mais complexo, não. Vai devagar, adquirindo conhecimento. O leilão, por exemplo, da venda direta da Caixa, você pode ter assessoria aí de um corretor credenciado à Caixa, sem nenhum custo adicional para você. A Caixa que vai fazer o pagamento do corretor. Então ele já entende do assunto, ele vai te orientar. Então a chance de você fazer uma besteira ali é quase zero, que você vai estar já num procedimento que é seguro, que é tranquilo, acompanhado com uma pessoa que já faz isso. Então comece pelo leilão da Caixa, venda direta. Você tem vantagem aí no leilão da Caixa, você pode financiar até 95% aí do valor do imóvel, né? Dependendo aí também, é claro, da análise da sua renda. Você pode compor renda aí com parentes, amigos. Aí o Renan e Pedro, a gente compõe renda para comprar cotizado e a gente não tem nenhum vínculo aí de parentesco nem nada, somos amigos, né? Você pode também, além de ter assessoria, né, adquirir o imóvel livre de dívida de IPTU e condomínio. Na venda direta você recebe o imóvel ali sem nenhuma dívida de IPTU e condomínio. Então você não tem aquela preocupação de ficar analisando juridicamente se vai ter dívida de IPTU ou condomínio, né? Então tem toda essa facilidade. Então adquira, né, conhecimento
comece com leilão ali extrajudicial, venda direta, depois de venda direta vai no leilão extrajudicial de primeira e segunda praça ali da alienação fiduciária. Aí depois, se você tiver mais confiança, já tem uma boa experiência, aí parte para o judicial, que é um pouquinho mais complexo, né? Exige um pouco mais de conhecimento, né? Porto Brasil perguntando se o segundo arrematante que não conseguiu registrar recebe dinheiro de volta. Recebe, né? Nós já falamos lá que recebe, na resposta anterior. Como tomar conhecimento dos leilões? Aí busca, né, no site dos leiloeiros. Os leiloeiros são cadastrados na junta comercial do estado, então você já faz a seleção ali do leiloeiro, olha lá no seu estado, né, qual é a junta comercial do seu estado, quais são os leiloeiros habilitados, busca o site desse leiloeiro e faz a garimpagem ali. Aí realmente você vai ter que entrar no site e acompanhar, né? Leilão judicial, o Ezequiel Freitas, leilão judicial. Depois de quantos dias do leilão já pode enviar a notificação? Eu não entendi qual notificação né? Eu estou entendendo aí que é para desocupação, né? Que no extrajudicial a gente faz essa notificação extrajudicial para dar início ao procedimento ali de desocupação amigável, né? No judicial não há essa necessidade porque já existe ali o processo e no próprio processo você vai peticionar via advogado pedindo que o juiz determine o mandado de emissão na posse. Então não há necessidade de notificação nenhuma. O juiz vai expedir ali o mandado de emissão na posse, vai determinar ao oficial de justiça. O oficial de justiça vai lá no imóvel e ele vai fazer essa desocupação. Nesse caso aí o oficial de justiça pode até entrar em contato previamente lá com o ocupante e falar, ó, daqui a 15 dias eu vou voltar aqui para fazer a desocupação. Só para facilitar, né? Dar uma alerta para não surpreender ninguém, não ter aquele negócio de ter que tirar os móveis na correria, na pressa. Então, na maioria das vezes, o oficial de justiça já faz esse contato prévio, não é notificação nem nada, ele vai lá informalmente e conversa, ó, eu sou oficial de justiça, tenho um mandado aqui de desocupação do imóvel, eu vou voltar aqui daqui a 15 dias, já estou aqui te alertando, né, para não ser surpresa para ninguém, para não gerar nenhum tipo de constrangimento. Então, ele faz esse procedimento, mas não há uma notificação via arrematante. Você pode até... Em alguns casos, a gente já fez para agilizar, que a gente tenta ao máximo agilizar o procedimento do leilão. Para agilizar essa posse, em vez de ficar esperando o cumprimento do mandado, de emissão da posse, às vezes pode levar um mês e meio, a gente mesmo, quando o contexto está favorável, aí você vai ter que ter uma análise desse cenário, já negociar com a pessoa que está ali para pegar essa posse rápida. A gente faz isso, por exemplo, essa pessoa, o executado, ela tem um valor a receber depois do leilão ali, o que sobrar, vai sobrar dinheiro, esse valor que sobrar vai ser passado para ela. A gente fala, ó, se agilizar logo essa posse, a gente vai peticionar lá no processo dizendo que já recebeu a posse de forma amigável, que não se opõe à distribuição do saldo da arrematação para você. Então você facilita a vida dele, ele facilita a sua, mas isso é negociação que deve ser feita em caso concreto, né? Para sair tentando atropelar o procedimento. Se você ainda não tem conhecimento suficiente, você está iniciando. Se está iniciando, galera, segue o padrão, segue o fluxo normal ali, a regularidade, para não tentar antecipar um negócio que você ainda não conhece e de repente pode, na verdade, até atrapalhar aí o procedimento, né? Andréia Bonfim, qual é a medida de tempo dessa desocupação? Então, extrajudicial é rápido, vai ter a lei determina ali que o juiz pode determinar a saída de forma liminar no prazo de 60 dias. No judicial também é rápido, você não tem que entrar com processo nenhum. O próprio juiz ali ele vai expedir um mandado de emissão na posse. Então não demora muito não. Aí vamos botar aí da arrematação, da data da arrematação, em média, né? Se tudo estiver certinho ali, uns 3 meses, pode ser que saia antes, pode ser que demore um pouquinho mais. O máximo que demorou nosso levou 5 meses, porque era pandemia aí, tinha uma série de restrições a cumprimento de mandado aí de emissão por ordem do juiz, né? Então aí demorou um pouquinho, mas não passou disso não. Em regra, na faixa de 3 meses, teve um imóvel que foi em menos de um mês de negociação, a gente desocupou e vendeu. A gente comprou e em 3 meses vendeu. Em menos de 3 meses fez tudo. Comprou, registrou, desocupou e vendeu. Isso porque a gente vai aqui aprimorando o método para poder encurtar todo esse procedimento, né? Anderson Luiz aí, reconhecimento, elogio, vocês são ótimos, parabéns demais, leilões. Obrigado aí, Anderson, a gente fica muito feliz aqui com esse reconhecimento. Nosso propósito aqui é divulgar
o mercado de leilão de imóvel aí, que é a oportunidade para quem quer adquirir a casa própria ou para quem quer fazer forma de aumentar o patrimônio ou garantir uma fonte de renda. Então é um mercado muito próspero, seguro e lucrativo. Então a gente fica muito feliz em ver o resultado da galera aí tendo lucro em leilão de imóvel. Obrigado demais. Pedro Guima, porque em alguns casos de leilão de alienação fiduciária, a primeira praça não respeita o valor original do contrato. Respeita? Pô, como que não? O que acontece? O contrato de alienação fiduciária ele é regido pela Lei 9514, que ela diz que na primeira praça o imóvel ele será levado a leilão pelo valor da venda que consta no contrato. Porém, tem uma cláusula lá que corrige esse valor. Pô, o contrato foi 10 anos atrás. Aí foi vendido por 300 mil. Pô, hoje você não vai vender em primeira praça por 300 mil, não é o mesmo valor. Então ele tem que ser corrigido. E o contrato ele vai especificar como é que é feita essa correção, qual é o índice aplicado na correção desse imóvel. E é justo que seja corrigido, né? Comprou 10 anos atrás a 300 mil reais, a primeira praça vai ser por 300 mil reais? Não é razoável. O executado ali, o devedor, ele tem direito também, ele não pode ser expropriado de qualquer jeito. Então, sempre deve ser seguido esse valor de contrato. Por isso que a gente diz que não existe lance vil em leilão judicial, porque é pouco provável, já está tudo previsto no contrato, tudo certinho ali, e se vender abaixo, né, do valor que está no contrato, na verdade quem tem prejuízo aí é o banco, né, que o banco pode ser aí que sai no prejuízo. Então o banco mesmo que determina, né, esse valor pelo contrato, aí ele vai informar esse valor para o leiloeiro, ó, o valor corrigido da primeira praça é esse aqui, aí passa esse valor para o leiloeiro, e na segunda praça vai pelo valor da dívida mais encargo. Então acho pouco provável que não esteja sendo seguido ali. Pode ter ali uma divergênciazinha ou outra, num caso específico, mas na prática seguem a legalidade. Você pode às vezes achar que está diferente porque teve correção. O valor do contrato era 1, mas era 10 anos atrás. Então o próprio contrato ele prevê uma cláusula aí de correção. Então deve ter sido aplicado isso. Por isso que deve estar diferente aí no caso que você está vendo. Bom, galera, prosseguindo aqui. Ciro Peretti. Não sei se está na live aí. Ele fala que é um leilão de direitos e consta uma averbação de indisponibilidade em nome do proprietário vendedor. Então, trata aqui de dois institutos. Ele pergunta se isso é possível, né? Trata aqui de dois institutos jurídicos aí, né? Um leilão de direitos e indisponibilidade. Eu vou falar aqui um pouquinho de cada um e depois ver se é possível, se tem algum risco. O leilão de direitos, né? De forma resumida aí, não é um leilão da propriedade. Quem está adquirindo direitos não está adquirindo a propriedade. Em quais casos isso pode ocorrer? Por exemplo, se você comprou o imóvel financiado, você está pagando ao banco, enquanto você não terminar de pagar ao banco, você não tem a propriedade plena do imóvel. Você tem direitos sobre esse imóvel, esses direitos possuem valor econômico, pode ser penhorado, e se eles forem penhorados por uma dívida aí do devedor, vai ocorrer aí o leilão de direitos. Ou um outro exemplo, quando você comprou imóvel por um compromisso de compra e venda, mas não registrou. Então você não tem a propriedade do imóvel, né? A propriedade do proprietário anterior que está lá na matrícula. Você só é dono depois que você registra. Então, na verdade, você tem direitos sobre esse imóvel. E esses direitos possuem valor econômico. Se for penhorado, está sendo penhorado o direito, vai ser leiloado o direito e não a propriedade. Então, isso é leilão de direitos. Agora, a indisponibilidade é uma determinação que pode ser judicial ou administrativa, dizendo que você não pode dispor do bem, porque a propriedade ela tem vários atributos, né? Se você olhar lá no negócio de você tem o atributo ali, né, de usar o bem, né, de gozar, de dispor, usufruir, de reaver o bem se alguém tomar esse bem aí de forma ilegal. Então, dentre esses atributos, né, a disponibilidade é a capacidade de você dispor do bem, dispor, alienar, vender, se desfazer do imóvel. Resumindo aí, vender o imóvel de forma mais simples, resumindo, é a capacidade que você tem aí de vender o imóvel, se desfazer do imóvel, pode ser até uma doação. Então, quando existe um processo judicial e o juiz identifica ali, né, que o devedor está
tentando se dilapidar o patrimônio, se desfazer, alienar os imóveis para não ser penhorado o imóvel, o cara quer vender, aí doa para um parente ou faz uma venda simulada ali para fugir da execução, pode ser determinada aí de forma preventiva, né, a indisponibilidade desse imóvel para que o devedor não aliene, não desfaça esse imóvel aí, tentando aí fraudar a execução em andamento. Então a ordem de disponibilidade é essa, o juiz determina lá a ordem de disponibilidade, o imóvel fica disponível, ele não pode ser vendido, alienado, doado de forma convencional, espontânea, por vontade própria do proprietário. Mas isso não impede que, por ordem judicial, o imóvel seja levado a leilão, porque aí é um interesse público, um interesse do Estado que seja vendido, alienado o imóvel expropriado judicialmente. Então a indisponibilidade ela não impede que ocorra o leilão judicial. Agora os cuidados que você deve ter aí com a indisponibilidade, né? Depois que você arrematou o imóvel, vai constar lá na matrícula a indisponibilidade, e às vezes é mais de uma, né? Normalmente o cara está devendo um monte de gente e tem várias indisponibilidades ali. Você, um comportamento aí prudente é pedir ao juiz que determinou essa indisponibilidade que ele debaixa dessa indisponibilidade para você vender o bem tranquilamente, para a matrícula ficar bonitinha. Mas se você não fizer isso, você pode vender o bem normalmente também. Não é porque consta lá a indisponibilidade que você não vai vender o bem, porque essa indisponibilidade ela perdeu o objeto, ela não tem mais sentido, porque o imóvel já foi vendido judicialmente. Aí você pode vender normalmente, o registrador de imóvel não pode barrar essa venda. Mas dificulta a venda, né? Você vai vender o imóvel, aí vai mostrar a matrícula para quem está comprando, aí vai estar lá, o imóvel está indisponível. Já assusta, né? Até o cara entender ali que é uma indisponibilidade, mas que ela não tem efeito porque perdeu o objeto. Então, assim, acaba que assusta o possível comprador. Então, o ideal é que você solicite ao juiz que determinou a indisponibilidade que ele debaixa dessa indisponibilidade para você estar com a matrícula ali bonitinha, perfeita, que não vai assustar o possível comprador. Mas lembrando que ela não vai impedir, né, essa venda, porque existe aí o que chama aí de cancelamento indireto. Indireto porque não é oficial, não é registrado ali, é verbal, na matrícula, nem nada. É só perder o efeito de forma indireta, essa indisponibilidade aí, ela não tem mais validade. Paulo Grande. Onde encontrar melhores oportunidades? Nos pequenos leiloeiros? Essa pergunta padrão, pequeno leiloeiro, grande leiloeiro. Oportunidade vai ter no pequeno, vai ter no grande. Não existe o melhor leiloeiro. A galera fala, os melhores, os grandes. Não, os grandes tem muita disputa também. Tem oportunidade também, os pequenos não tem tanta oportunidade, mas também não tem tanta visibilidade. Então pode ser uma oportunidade. Então, galera, garimpem tudo. Selecione ali boas oportunidades. Olhem grandes leiloeiros. Olhe pequenos leiloeiros também, não existe ali uma fórmula mágica, é só leiloeiro grande ou é só leiloeiro pequeno, o melhor leiloeiro, não existe. Você tem que estar garimpando ali, por isso que a gente fala que você tem que aprimorar o seu método de trabalho, para poder olhar vários imóveis, porque se vou olhar só um leiloeiro, você está restringindo aí as suas oportunidades. Vou olhar todos dá trabalho, para você conseguir olhar todos ou uma grande parte, você tem que desenvolver uma habilidade de identificar rapidamente as oportunidades, não vai ficar analisando, vai pegar uma manhã inteira para olhar um leilão para ver se ele é ou não uma boa oportunidade. Não, né? Uma manhã inteira você tem que olhar vários leilões. Então são métodos que a gente ensina também, como selecionar, como otimizar, como fazer um filtro correto, o que a gente olha primeiro para descartar já várias oportunidades. Então tudo isso é método de trabalho para garantir que você consiga olhar o máximo possível ali de leilões, para conseguir ao final ali peneirar e selecionar aqueles que realmente são viáveis e que você vai dar sequência aí na análise jurídica, né? Leonel perguntando aqui, para começar nesse mercado, quanto de capital você sugere? Aí depende, tem imóvel de tudo quanto é valor, tem imóvel de 1 milhão, teve um imóvel que a gente comprou também, que estava avaliado em 160 mil, compramos por 80 mil, demos 5% de entrada, financiado pela Caixa, né, e dividido entre eu e o Pedro Renan. Então, menos de 5 mil reais para iniciar, depois só ali o valor para manter as prestações. Então, varia, depende muito do valor do imóvel que você quer comprar. Se for imóvel mais simples, você não precisa com 5 mil reais aí para dar de entrada e condições de manter as prestações em dia ali, você já está no jogo aí para imóveis de valores mais baixos. Então tem mercado para todo mundo, né?
André Bonfim perguntando qual o custo médio do registro de imóveis após ser arrematado. Não, isso aí vai variar com o valor do imóvel, né? Existe uma tabela de emolumentos, que ela é escalonada, né? Por exemplo, de 100 a 200 mil, aí o custo é um. De 200 a 300 mil, o custo é outro. De 300 a 4 mil. Então, cada estado tem a sua tabela própria de emolumentos, de um valor aí escalonado, então não é nada de outro mundo, mas também não é nada que viabilize a arrematação não, fazendo os cálculos direitinho ali, previamente. Se tiver dúvida, normalmente é só você baixar aí a tabela de emolumentos do estado, que você vai saber ali, só olhar lá, o imóvel vale quanto? 300 mil. Aí você olha lá onde está 300 mil e vê ali todos os custos dos emolumentos envolvidos, né? O registro deve ser calculado sobre o valor da arrematação ou o valor venal. Você vai ter que olhar a regra do Código de Normas do seu estado. Cada estado estabelece ali uma forma. Em regra, de forma geral ali, que predomina que vai ser o maior valor dos dois. Mas nada impede aí que uma legislação estadual diga que seja o contrário. Então, olhar aí a legislação, o Código de Normas. Mas na prática aqui vai ser o maior dos dois valores ali, entre o valor da arrematação e o valor e o valor que consta ali, valor venal, ou de IPTU, ou de TBI. Cada município não, né? Cada estado vai determinar de um jeito, então tem que olhar a legislação do estado, mas em regra, jogam para cima aí, escolhe o valor maior aí de todos eles envolvidos. Galera, estamos aqui com 45 minutos, encerramos aqui as perguntas, né? A gente vai partir agora para a carta de sentença rapidamente e o contrato de alienação fiduciária. Mas antes disso, percebi aqui que tem uma pergunta da Cláudia Suave, né? Estava aqui já no finalzinho, esqueci de olhar. Onde vejo se os credores foram intimados no processo. Isso você vai olhar no processo, você vai ter que baixar o processo. Pode ser lá pelo processo rápido, né? Um site que você consegue baixar o processo ali, é um custo muito, muito baixo. E você vai olhar o processo lá, os procedimentos. Você não vai ler o processo todo. Tem pontos específicos que requerem maior cuidado. Intimação da penhora, intimação da avaliação, intimação da data do leilão, coisas que podem gerar nulidade. Então você vai olhar os pontos específicos para ver se ocorreram as intimações de quem deve ser intimado, os credores que têm penhora averbada foram intimados. Então você vai olhar tudo isso no processo. Perfeito, finalizamos aqui. Vamos falar agora de dois procedimentos que a gente fez no imóvel recente, que deu muito certo. A gente postou aí na internet e teve muita pergunta ali no direct com a gente, né? Primeiro deles aí é a carta de sentença, né? A carta de sentença substituindo a carta de arrematação. Normalmente ali no processo judicial existe, depois que você arremata, vai ser gerado um auto de arrematação elaborado pelo leiloeiro. O leiloeiro assina, o arrematante assina e o juiz assina. Depois disso, a próxima etapa é que seja expedida ali a carta de arrematação, que é o documento hábil para ser levado a registro. É como se fosse uma escritura, né? Ele tem a mesma função da escritura, praticamente vai oficializar que você arrematou o imóvel e isso é o documento hábil para fazer o registro. Só que às vezes demora sair esse documento. Teve lá o leilão, teve o auto, às vezes passa 2 meses e nada, às vezes até 3, depende muito aí da vara, aí, da quantidade de processo. E isso atrasa o seu procedimento, que você não pode registrar nem vender o imóvel enquanto não tiver a carta de arrematação. Então, uma forma de agilizar isso é a carta de sentença. A carta de sentença está prevista em alguns códigos de norma de alguns estados, não são todos os estados, ele tem que avaliar qual é o seu estado, que determina que esse procedimento pode ser feito na via extrajudicial, no tabelionato de notas. Você vai até o tabelionato de notas, mostra lá o processo, que já teve o auto de arrematação, que já passou o prazo de recurso, que já transitou o julgado, que não cabe mais recurso nenhum naquela questão, e o tabelião ele vai elaborar a carta de sentença, né? Comprovando que já passou o prazo, que você já recolheu o ITBI, que está tudo certo. Ele vai formalizar isso num documento chamado carta de sentença, e esse documento tem o mesmo valor legal da carta de arrematação. Então, com essa carta de sentença, você vai lá no registro de imóvel, apresenta e registra o imóvel com a carta de sentença. Não precisa da carta de arrematação, e isso agiliza demais. Você consegue uma carta de sentença aí na mesma semana. Você dá a entrada aí, dependendo do tabelionato, né, do volume de demanda ali, entrada na segunda-feira, de repente na sexta-feira você já está com a sua carta de sentença.
não precisa nada da ordem judicial, esperar o Poder Judiciário. Então, facilita demais, agiliza. A gente fez isso no imóvel recente, que já estava parado um tempo ali, né? Teve um recurso do executado, aí o negócio prorrogou demais, e a gente percebeu ali que era uma vara muito lenta, muito devagar. Então, a gente pediu a carta, já tem quase 2 meses e não saiu ainda. A gente não esperou, a gente já fez o procedimento de carta de sentença, deu super certo, registramos, não deu pendência. A carta de sentença se deu pendência de outros documentos que não tem a ver com a carta de sentença, que a gente já sanou e já registrou. Então a gente recomenda demais, se você perceber ali que é uma vara muito lenta, não tenha dúvida, vá, corra lá no tabelão de notas e faça essa carta de sentença. O custo é muito baixo. O imóvel aqui que a gente vendeu, avaliado em 300 mil, a gente vendeu por 330, a carta de sentença foi 450 e pouco reais. Eu acho que é um preço muito barato, tendo em vista o ganho que ela vai te dar de tempo, né? Vai te antecipar ali, às vezes, 2, 3 meses. E comparado aí com o valor do investimento, 2, 3 meses aí antecipando a venda, eu acho que é bem viável, bem tranquilo, acho que vale demais. E o outro procedimento que a gente fez também nessa mesma venda, desse mesmo imóvel, foi o contrato de alienação fiduciária. A galera escuta aí contrato de alienação fiduciária e acha que é um contrato que só pode ser feito por banco, por instituição financeira, né, do sistema financeiro habitacional, ou por construtora, grande empresa. Mas não, pessoa física pode fazer, pessoa física dos dois lados, né? Quem está vendendo e quem está comprando. Nesse caso a gente vendeu, e uma da parte ali do pagamento, né, era em prestação. Sei lá, 30 prestações de R$ 2.000, por exemplo. E quando você vende nesse sentido aí, você tem que se garantir para ter certeza que você não vai perder dinheiro. Se fosse uma compra e venda normal ali, um compromisso de compra e venda, né, ou notas promissórias, se a pessoa parar de pagar, aí vai gerar uma dor de cabeça danada, né? Você vai ter que provavelmente, talvez, ter que devolver uma parte do que tu recebeu ali, dependendo do contrato, né? Porque tem que considerar o uso que foi feito, né? Então há um ajuste ali e entrar com uma demanda judicial, algo que vai dar dor de cabeça. E não é isso que a gente busca aqui. A gente busca simplicidade, tranquilidade e segurança. E para garantir segurança nesse procedimento, a gente recebeu uma parte em dinheiro, a maior parte aí, sei lá, uns 80% em dinheiro à vista, e o restante ali vai ser pago em prestações. E a gente fez esse contrato de alienação fiduciária entre as partes. Se a pessoa deixar de pagar, o imóvel vai ser leiloado normal, um leilão de alienação fiduciária normal. O imóvel será leiloado, vendido. Do produto da venda, primeiro vão pagar a dívida nossa, o restante, o que o cara tinha que pagar pra gente ali, dívida mais encargos. E se passar alguma coisa, aí vai para o devedor. Então é uma forma de dar segurança de que você que vendeu ali uma parte ali em prestações não vai perder esse dinheiro se a pessoa deixar de pagar, ou se você vai ter que ter um trabalho aí muito grande de entrar na justiça, demandar judicialmente. Então é tudo feito de forma extrajudicial. É exatamente quando a gente já participa aqui do leilão extrajudicial, só que agora a gente está do outro lado, né? A gente vira o credor. Então são duas ferramentas aí, a carta de sentença e o contrato de alienação fiduciária, que ajuda demais, aí facilita. A carta de sentença agiliza o seu procedimento, e o contrato de alienação fiduciária aí feito entre particulares dá segurança jurídica aí às partes. Bom, galera, o Anderson Luiz Rossi pediu para entrar aqui, eu vou aceitar. Ele pediu mais cedo, não sei se já saiu. A gente responde a pergunta dele ao vivo. Anderson, se estiver na área aí. Opa! Opa, bom dia, tudo bem? Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Diga aí qual é a sua dúvida aí sobre leilão de imóvel. A dúvida do leilão de imóveis, uma delas você já respondeu, que era a questão assim, quando você tem uma... Eita, calma lá, tem alguma coisa errada aqui. Eu tô com um computador e agora não sei mexer nesse negócio. Aí, agora deu certo. Consegue ouvir? Estou ouvindo, mas se puder desligar o som aí do computador, vai ficar melhor. Eu acho que eu vou fechar o computador e ficar só no celular. Pronto. Agora melhorou, né? Isso. Tá certo. Uma dúvida vocês já responderam, que é quando você tem assim, um leilão judicial consta que, no edital,
as dívidas de natureza Propter-Rem não tributárias recairão sobre o arrematante. Vocês já responderam que tem aquela prioridade de quitação das dívidas. Então, a dívida de condomínio, que era a minha questão principal, se o produto da arrematação não for suficiente, o que exceder poderá recair para o arrematante. Até aí, tudo bem. A outra, vocês já responderam, eu fiquei um pouco confuso na questão que ele fala de 2 itens, da indisponibilidade e das penhoras. Da indisponibilidade, para mim ficou claro que se a indisponibilidade ela existe para evitar que o bem seja vendido de forma inapropriada, e por isso consta aquela indisponibilidade, mas o leilão ele elimina aquela indisponibilidade, o que foi uma situação judicial. Aí a penhora, como fica a penhora? Ela permanece existindo? Tem alguma coisa que vai recair ao arrematante? Como que funciona isso? Então, quando o imóvel é leiloado, como eu já falei, podem normalmente estar ocorrendo ali diversos processos judiciais em paralelo. O cara está devendo um monte de gente ao mesmo tempo, todo mundo entra com o processo e pode gerar diversas penhoras sobre o mesmo imóvel. Então, o procedimento aí é normal. O que tem que acontecer? Esses credores dessas penhoras, eles devem tomar conhecimento do leilão para se habilitar lá no concurso de credores. O concurso de credores é o procedimento para fazer essa divisão do produto da arrematação, seguindo uma regra ali de ordem de preferência legal. Então, eles têm que ser intimados. Então, primeiro, a providência é seguir lá a previsão do artigo 889 do Código de Processo Civil, que diz quem deve ser intimado. Então, quem tem penhora tem que ser intimado. Esse credor aí de penhora, credor hipotecário, tudo que for credor ali, em regra, deve ser intimado para tomar conhecimento do leilão e se habilitar lá no processo, falando, ó, juiz, nesse processo aí, garante minha parte aqui, ó, eu tenho 100 mil para receber. Então, vai lá, todo mundo vai lá e avisa no processo dizendo quanto tem a receber ali de forma atualizada. Feito isso, não tem causa de nulidade. Aí você arrematou o imóvel. Beleza, está com o imóvel lá, mas está cheio de penhora na matrícula do imóvel. Isso não é bonito, vai dificultar a venda, então você vai ter que pedir em cada juiz de cada processo que determinou essa penhora, que ele determine a baixa dessa penhora. Em regra, não pode ser o mesmo juiz do seu processo. O juiz do processo ele só tem competência no ato que ele fez. Mas, em caso aqui, a gente vê que o próprio juiz do leilão ele manda baixar tudo. Mandou lá, o cartório obedece. Independente se tem competência, se não tem, o juiz mandou, o cartório vai lá e baixa tudo. Aí é o melhor cenário. Mas esse não é a regra. A regra é que o juiz do seu leilão vai determinar a baixa da penhora do seu leilão e você vai ter que, em cada outro processo lá, peticionar pedindo para que o juiz oficie ao registro de imóvel para dar baixa da penhora. Aí, deu baixa da penhora, tranquilo, tu tá com a matrícula ali perfeita, não há nenhum problema. Então, não é impedimento nenhum, é mesmo a simplicidade da indisponibilidade, só lembrando que deve ser intimado para se habilitar lá no concurso de credores, sob pena aí de possível nulidade, e depois que você arrematou, para dar baixa, você tem que pedir ao próprio juiz que determinou a penhora, que ele determine ali a baixa, aí a matrícula fica redonda ali, tranquila, aí segue o jogo, tu vende o imóvel é seu sem nenhum problema. Beleza? Tá. Deu para entender aí? Beleza. Respondeu? Tranquilo, muito bem. Obrigado. Show de bola aí. Muito obrigado aí, Anderson, pela participação. Então, a gente, galera, fechando aqui a live, a gente respondeu aqui todas as perguntas que foram feitas durante a live e entrou aí com o Anderson. Agradeço aqui a presença do Anderson, agradeço aí a presença de todos. Tenham todos aí um excelente dia. Um abraço aí, Anderson. Até mais. Abraço, até mais.